Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho. Começa nesse momento, ao vivo para você, o Jornal Brasil Hoje. Nesta edição você vai ver: a CPI aprova quebra de sigilos de Pazuello, Ernesto Araújo e de secretários do Ministério da Saúde. E mais, a OMS quer inserir a velhice na lista de doenças. A decisão tem gerado polêmica entre especialistas. E ainda, o Supremo Tribunal Federal vota ações contra a Copa América aqui no Brasil. Vem comigo, o Jornal Brasil Hoje está começando com todas essas informações para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje. Você vai ver, a Anvisa liberou o teste em humanos com a vacina Butanvac contra a Covid, desenvolvida pelo Instituto Butantan. É o início da chamada fase clínica dos estudos. A agência liberou a primeira parte das fases 1 e 2, onde podem participar 400 dos 6 mil voluntários previstos nessas duas etapas. O imunizante tem 2 doses com intervalo de 28 dias. A vacina já foi testada em animais e aguardava a autorização para a realização dos testes em humanos. Olha só, a expectativa é de que 18 milhões de doses estejam prontas ainda este mês. Que notícia boa, hein? E mais 40 milhões até o final do ano. Agora o assunto é Covid-19. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que o país vai fazer a doação de 500 milhões de doses da Pfizer para 92 países pobres até junho do ano que vem. De Brasília, Elton Moreira conta mais detalhes para a gente. Olá, Elton. Apesar dessa notícia animadora, o Brasil está fora dessas doações, é isso mesmo? Pois é, Jordevar, infelizmente é isso mesmo. Olá para você e para todos que nos acompanham. O Brasil integra o consórcio da COVAX Facility, uma aliança criada pela Organização Mundial da Saúde para ajudar a combater a doença, só que não vai ser beneficiado por ser considerado capaz de comprar as próprias vacinas. Além do Brasil, cerca de 80 países também estão nessa situação, como a Argentina, Canadá e o Reino Unido. E como você bem disse, Jordevar, o governo dos Estados Unidos assinou esse acordo com a farmacêutica Pfizer para fornecer as 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para 92 países mais pobres. Nessa lista entram o Afeganistão, Angola e Síria, segundo esse consórcio. A previsão é que eles recebam essas doses até junho do ano que vem e, por enquanto, ainda não há informações sobre como será feita a divisão desses imunizantes. Vale lembrar que em maio, quando a situação dos Estados Unidos começou a voltar ao normal, o presidente americano Joe Biden anunciou uma doação de 80 milhões de doses das vacinas. Inclusive, um primeiro carregamento começou a ser distribuído semana passada e incluiu o Brasil. Só que essa remessa não tem relação com as novas 500 milhões de doses contratadas da Pfizer. Jordevar, essas são as informações, mas daqui a pouco eu estou de volta com as atualizações do que aconteceu lá na CPI da Covid-19 hoje. Tá certo, estou curioso para saber isso. Obrigado pela sua participação. Gente, agora é hora de conferir o andamento da vacinação pelo país. Vamos aos números aqui do Ministério da Saúde em relação a quem tomou a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid. A primeira dose agora já receberam essa vacina 49.069.249 pessoas. Vamos para a segunda dose? 21.408.043 pessoas receberam a segunda dose. Está crescendo, mas precisa cada vez crescer mais ainda. Agora no site do CONAS, a gente vai acessar agora para você, para mostrar como é que está a pandemia no nosso país. Vamos então a esses números. Gente, desde o início da pandemia, nós já tivemos registrados aqui no Brasil 17.210.969 casos de Covid. Só no último período, você percebe que está crescendo, 88.092 casos de Covid foram registrados aqui no Brasil. Infelizmente, nós ultrapassamos a marca de 480 mil mortos. Nós já atingimos 482.019 vidas perdidas para a Covid.
No último período de 24 horas, ou seja, em apenas um dia, nós tivemos 2.504 pessoas que morreram vítimas dessa doença aqui no Brasil. E é sempre importante a gente dizer para você, olha, a pandemia continua crescendo em várias situações e em várias regiões. Você tem que se cuidar, evite aglomeração, use máscara, use álcool em gel, porque assim a gente vai ajudar o Brasil a vencer essa doença maldita. Intervalo agora, na volta tem a sua participação aqui no Jornal Brasil Hoje. Você vai ver que mais de 700 mil brasileiros não sacaram o dinheiro do PIS/PASEP. Eu trago os detalhes para você rapidinho depois do intervalo. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Nós estamos de volta ao vivo com o Jornal Brasil Hoje aqui na TV Pai Eterno para você de todo o país. Eu quero chamar a sua atenção para essa notícia agora. Eu fiquei assustado com ela, achei muito estranho, porque a Organização Mundial da Saúde quer classificar a velhice como doença. É isso mesmo que você ouviu. Esse assunto gerou muita polêmica entre os especialistas, por isso a gente convidou a geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do estado de Goiás, Elisa de Oliveira Borges. Presidente, boa noite a senhora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Velhice é uma doença? De forma alguma, nós, como especialistas em envelhecimento, geriatras, gerontólogos, entendemos a velhice como doença. O processo de envelhecimento ele é natural, inevitável, extremamente variável e complexo, e que faz, claro, com certeza, as pessoas se tornarem mais vulneráveis a condições de doença. Mas pelo próprio desenrolar do envelhecimento, é extremamente variável e não indica que a pessoa é doente. Nós não somos doentes porque somos velhos. Claro que podemos ter doenças que são mais prevalentes na fase da velhice, mas isso não configura ser doente. Doutora, eu quero até conversar com os nossos telespectadores do Brasil inteiro. Eu tenho certeza que tem muita gente idosa nos acompanhando. Quer dizer, eu quero saber o seguinte, quem é que teve essa ideia absurda? Na verdade, o Sistema de Classificação Internacional de Doenças, junto ao OMS, é feito através de uma reunião, várias reuniões, agregando vários especialistas, mais de 200 especialistas em todo o mundo, para classificar as principais condições relacionadas que são condizentes com achados clínicos ou doenças, principalmente. E eles justificam que, quando classificam a velhice no sistema nesse CID-10, eles estão justificando a velhice como uma condição. Mas, como o próprio nome diz, Classificação Internacional de Doenças, nós acreditamos que essa classificação acaba rotulando a velhice como uma doença, o que não justifica. Presidente, isso está definido ou está sendo discutido e pode ser alterado? A princípio, começa a entrar em vigor em janeiro de 2022, já com essa proposta. A menos que vários centros de estudo em envelhecimento, gerontologia, estão contestando, nós vamos ver aí se até janeiro isso pode ser mudado. Goiás vai contestar isso também?
Com certeza, nós já estamos mobilizando, conversando entre nós, geriatras, gerontólogos, e junto, inclusive, à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, já colocou no site oficial da SBGG Nacional uma enquete. Você considera a velhice como uma doença? No site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia já está acontecendo essa enquete justamente para validar a opinião da população. Doutora, quais são os problemas que podem surgir a partir de uma ideia absurda como essa para o idoso? Para o idoso, nós temos que a gente pensa que realmente vai acontecer com mais frequência, é o preconceito, o rótulo, né, de inutilidade, de doença, de ver o idoso sempre como uma pessoa doente, como se não particularizando, não valorizando as individualidades de cada um. Também é muito discutido o rótulo geral. Então, todo velho é doente. E as doenças específicas que precisam ser melhores avaliadas? Uma pessoa que falece e que o médico atesta como velhice, de uma forma geral, assim, como as doenças que ele tinha vão poder ser melhor avaliadas? Como os tratamentos poderão ser melhor avaliados? Então, existe também é importante a preocupação de que esse rótulo possa generalizar condições de saúde que acontecem durante o processo do envelhecimento. Pois é, nós conversamos então com a doutora Elisa de Oliveira, presidente da Sociedade de Geriatria e Gerontologia em Goiás. Muito obrigado, boa noite à senhora. Certo? Obrigada, boa noite. Você que está acompanhando o Jornal Brasil hoje, você acha que velhice é uma doença? Eu não acho, considero um absurdo isso que estão sendo discutidos. E, aliás, nós temos que nos manifestar. A gente tem que realmente colocar a nossa cara nas redes sociais, reclamar e dizer que realmente a velhice não é uma doença e, se Deus quiser, nunca será. Agora vamos ao noticiário político, porque a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, permitiu ao governador do Amazonas, Wilson Lima, a não comparecer à CPI da Covid. Vamos então até Brasília saber mais detalhes. Elton, qual foi a justificativa para essa decisão, hein? Jordeval, olá novamente para você e para todos. A ministra do STF, Rosa Weber, entendeu que como Wilson Lima já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e está sendo investigado por um suposto envolvimento em desvio de verbas para combater a pandemia no Amazonas, ele tem o direito de não ir e responder questões que possam incriminá-lo. Pela decisão, ele poderia ficar em silêncio se fosse a comissão, o que não aconteceu porque o governador alegou que precisa acompanhar de perto a crise na segurança pública lá em Manaus, que tem sofrido uma série de ataques coordenados por uma facção criminosa. Jodevá, é sempre bom a gente lembrar que essa CPI tem como objetivo principal investigar as ações do governo, dos estados e também dos municípios no enfrentamento à Covid-19. Esse seria o primeiro depoimento de um governador lá na comissão, que inclusive estava marcado para hoje. Entre os senadores, a expectativa era que ele explicasse todas essas acusações de fraudes e também sobre a crise no abastecimento de oxigênio nos hospitais, além da oferta de cloroquina para pacientes com a Covid. E aí, com a ausência de Lima, a sessão desta quinta-feira se restringiu a outros pontos de destaque, que foi a votação de uma série de requerimentos que pedia a transferência do sigilo telefônico de alvos da investigação. Também foram aprovadas as transferências do sigilo bancário e fiscal de empresas de publicidade investigadas por disparo de mensagens em massa com conteúdos falsos sobre o combate à Covid-19.
Entre os que tiveram o sigilo quebrado estão o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Marques, apontado como autor de uma nota falsa sobre a quantidade de óbitos por Covid-19 aqui no Brasil. Uma notícia que, inclusive, repercutiu muito também nesta semana. Jordevar, por enquanto, são essas as informações aqui de Brasília, mas a gente segue, como sempre, acompanhando tudo por aqui. Eu volto com você, Jordevar. Elton, um abraço para você, obrigado. Elton traz sempre para a gente as notícias mais importantes da capital federal do nosso país. Gente, atenção, hein? O Supremo Tribunal Federal confirma a Copa América aqui no Brasil. A maioria dos ministros rejeitou ações contra a competição. Ações analisadas questionavam a realização do torneio aqui no nosso país. O Brasil passou a ser sede da Copa América com o aval do governo federal, depois que a Argentina desistiu de sediar a competição em razão da pandemia. O tema estava sendo julgado desde a madrugada de hoje no plenário virtual do STF, onde os ministros se manifestaram eletronicamente. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora Carmen Lúcia, que rejeitou os 2 pedidos por questões processuais. O relator de um terceiro processo sobre o tema, o ministro Ricardo Lewandowski, defende que o governo tenha de apresentar em 24 horas um plano compreensivo e circunstanciado acerca das estratégias e das ações que estão colocando em prática ou pretende desenvolver para a realização segura desse evento. Atenção para essa notícia também. Mais de 700 mil brasileiros não sacaram ainda aproximadamente 440 milhões de reais do abono salarial do PIS/PASEP 2020-2021. Os trabalhadores com direito ao benefício têm até o dia 30 de junho, ou seja, ainda dá tempo de você realizar esse saque. Quem não efetuar até essa data terá de esperar o início do próximo calendário do abono salarial, previsto apenas para 2022. Pelas regras em vigor, é assegurado o direito aos valores do PIS/PASEP pelo prazo de 5 anos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto em instantes com muito mais informações para você, ao vivo, aqui no Jornal Brasil Hoje. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país aqui na TV Pai Eterno. Eu quero chamar a sua atenção, conversar com você que está em casa, sentado no sofá, assistindo aqui o nosso programa. Olha, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Visite, lá você vai saber tudo sobre fé, sobre devoção e ainda pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você também pode entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo seguinte telefone, que também é o WhatsApp. É o 62-3506-9800. Vou repetir para você anotar e fazer esse contato com a gente, tá bom? 62-3506-9800. Venha fazer parte dessa família de amor. Agora eu quero fazer um pedido para você também. Você que está aí acompanhando o nosso programa, mande a sua foto para a gente, o seu registro acompanhando o nosso telejornal. Você vai lá, tira uma foto com o Jordevar lá de fundo e aí o que você faz? Posta no seu Instagram e marca as redes sociais aqui da TV Pai Eterno. Por exemplo, o Instagram nosso aqui é @TV Pai Eterno. E o meu também, você pode me marcar,
@jordevarrosaoficial. Será um prazer enorme ter você com a gente aqui, mostrar a sua imagem para todo o Brasil, porque a gente está presente em 1.800 cidades. Quero ver agora quem que mandou a foto para a gente. Vamos lá, coloca na telinha aí para a gente. Esse aí é o Luiz Deboni, empresário aqui de Goiânia, não perde o nosso programa todo dia às 18 horas, está lá ligadinho no Jornal Brasil Hoje. Um abraço para o Luiz Deboni, muito obrigado a você. Tem mais? Vamos ver. Tem sim, olha aí. Esse aí, gente, é o Renato, ele mora na cidade de Aragoiânia, que fica a mais ou menos 40 quilômetros aqui da capital do nosso estado de Goiás. Ele também não perde o Jornal do Meio-Dia, foi lá e registrou esse momento especial. Obrigado a você, viu, Renato? Um abraço e eu estou aguardando você também mandar a sua foto para que a gente possa mostrar, tá certo? Gente, o presidente Jair Bolsonaro atuou diretamente em favor de 2 empresas privadas, solicitando ao primeiro-ministro da Índia, em abril do ano passado, que acelerasse a exportação de insumos para a fabricação da hidroxicloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid-19. Um telegrama secreto do Ministério das Relações Exteriores, em posse da CPI da Covid no Senado, contém a transcrição do telefonema feito por Bolsonaro, no qual o presidente cita nominalmente as empresas EMS e Apsen, ao pedir que a Índia liberasse a exportação desses produtos. Senadores da comissão avaliam que a ligação é uma prova importante do envolvimento pessoal do presidente com o fornecimento para o Brasil desse remédio sem a eficácia comprovada. Olha só, a Receita Federal e também a Polícia Federal deflagraram hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas. As prisões e apreensões foram realizadas em 5 estados da região sul e sudeste aqui do nosso país. O centro dessa operação está em Florianópolis e, por isso, vamos para lá. Vamos para o sul do país conversar com meu amigo Rafael Paz, que vai dar detalhes. Olá, Rafael. Oi, Jordeval, e a todos. Olha, essa operação foi denominada de Shopping Box, visando aí desmantelar uma grande organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas por meio da remessa de cocaína por meio de diversos portos aqui do Brasil. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram realizados em 15 municípios das regiões sul e sudeste também aqui do país, viu? A investigação teve início após servidores da Receita Federal realizarem uma apreensão de mais de 600 quilos de cocaína no porto de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina. Isso aconteceu em janeiro de 2020. Após o envio das informações à Polícia Federal, iniciou-se então a apuração dos responsáveis pelos envios com a descoberta de uma organização criminosa que tem integrantes residentes, na sua maioria, aqui na região sul do Brasil então. A troca de informações entre os 2 órgãos possibilitou a apreensão de 6 toneladas de cocaína e a prisão em flagrante de 8 pessoas durante o período das investigações. A operação recebeu o nome de Shipping Box, numa alusão aí em inglês ao método de atuação da organização criminosa que usava o sistema de despacho e entrega de drogas escondidas em contêineres. Para embarcar a droga, a organização se valia de vários expedientes que iam desde aí a captação de funcionários dos portos para facilitar a entrada da droga, passando também pela criação de compartimentos falsos dentro de caminhões para o transporte de traficantes e cargas de drogas para dentro do ambiente portuário, chegando até a criação de empresas de logística, carregamento e transporte de contêineres para atrair aí a exportação, de cargas lícitas que facilitassem a oportunidade do embarque da cocaína. Parte das cargas de cocaína que eram trazidas da Bolívia eram escoadas em contêineres a bordo de navios para a Europa. Outra parte era pulverizada para abastecer facções criminosas do tráfico para consumo aqui mesmo no Brasil. Cerca de 250 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal foram hoje para as ruas cumprir 34 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão em 15 cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
Bom, agora a gente fala de um outro crime e que é realizado pela internet, viu, Jordevá? Uma outra operação, esta realizada então somente aqui no Paraná, por meio da Polícia Civil, mirou hoje integrantes de uma associação criminosa responsável por aplicar golpes na internet. Estima-se que pelo menos 700 pessoas foram vítimas em diversos estados brasileiros e que o prejuízo gerado seja superior a R$1 milhão. A Polícia Civil aqui do estado foi então para a rua cumprir um mandado de prisão e 7 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em Curitiba, Araucária, município da região metropolitana, e São João do Ivaí, no interior do estado. 7 contas bancárias foram bloqueadas também aí por conta dessa investigação. Quanto ao crime, os indivíduos ofereciam produtos eletrônicos em um site de e-commerce, resultando em vítimas no país todo, portanto. Após realizar as compras, os clientes ludibriados não recebiam os produtos em casa. Complicada essa situação também, né, Jordevá? Essas foram as nossas informações de hoje. Eu volto contigo aí em Goiânia. Até amanhã. Abraço para você, até amanhã, gente. Tem picareta para todo gosto nesse país, né? Tem golpes de todos os tipos. Abra o olho. Você reparou dessa questão aí? Você faz uma compra pela internet, as pessoas não entregam, 700 pessoas, um golpe de mais de R$1 milhão. Faça uma pesquisa sobre essa empresa que você vai adquirir qualquer produto pela internet. Ligue no Procon da cidade onde essa empresa diz estar funcionando. Assim você vai evitar um problema muito maior e um prejuízo também muito grande. Hoje, no quadro Opinião, o padre Rafael Vieira vai falar sobre mais um triste caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma jovem negra, de 24 anos e grávida de 4 meses, foi morta por um tiro de fuzil. A família diz que a bala saiu da arma da polícia. Kathleen Romeu andava com a avó pela rua na comunidade Lins de Vasconcelos quando foi atingida. Olá, padre Rafael. Olá, Jordevá. Esse lugar precisa de muito para um dia sonhar em ser um país. Esta foi a expressão, meu caro Jordevá, do músico Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo nome artístico de Emicida. Ele é um rapper, cantor, letrista e compositor brasileiro. Ele colocou esta frase numa rede social junto da foto de Kathleen Romeu, uma moça de 24 anos, grávida de 4 meses, assassinada durante uma operação policial no complexo do Lins, no Rio de Janeiro. Ele expôs esta frase junto de uma mensagem da Coalizão Negra por Direitos. Esta coalizão se reúne para fazer incidência política a partir dos valores da colaboração, da ancestralidade, da circularidade, da partilha do axé, que eles entendem ser força de vida herdada e transmitida, da oralidade, da transparência, do autocuidado, da solidariedade, do coletivismo, da memória, do reconhecimento e respeito às diferenças, da horizontalidade e do amor. Eu repito para me associar ao Emicida e à Coalizão Negra por Direitos. Esse lugar precisa de muito para um dia sonhar em ser um país. Por enquanto, é apenas e tristemente um amontoado de interesses mesquinhos, revelado em políticas de repressão completamente desprovidas de inteligência, de humanidade e de compaixão. Por enquanto, é apenas e tristemente um lugar onde a ignorância bruta se sobrepõe ao planejamento solidário que inclua as forças sociais, principalmente a dos moradores dos lugares onde a organização criminosa domina. Jordevá, pela terceira vez eu quero repetir. Depois que a morte da Kathleen Romeu entrou para uma lista que parece não ter mais fim. Este lugar precisa de muito para um dia sonhar em ser um país. Precisa de muita coisa. Precisa de uma dose cavalar de respeito à vida e à dignidade humana. Precisa de políticos sérios e decentes. Precisa de discussão ampla na sociedade sobre educação, saúde e segurança pública.
precisa de gente conversando com gente e não apertando o gatilho e assassinando uma moça grávida que passa na rua na companhia da avó. Esse lugar precisa de muita escola de cidadania que nos coloque em linha de responsabilidade para tomarmos nas mãos os nossos destinos e construirmos finalmente um lugar que possa ser chamado de país. Por enquanto, não podemos chamar esse lugar de país. Quem sabe um dia a gente possa chamar esse lugar de país. Tomara que esse dia chegue logo. Tomara, viu, Padre Rafael? Eu espero muito que essas pessoas todas que trabalham o futuro do Brasil tenham cada vez mais fé e Deus no coração. E ontem o Ministério Público Federal denunciou o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o Felipe Martins, por causa de um suposto gesto racista feito durante uma sessão no Senado no dia 24 de março. A sessão era para falar sobre a atuação da pasta, da qual o Felipe faz parte em relação à aquisição de vacinas contra a Covid-19. Mas, em determinado momento, ele foi flagrado fazendo um gesto que pode ser associado a supremacistas brancos. O MPF entendeu que o assessor agiu intencionalmente. Ele nega, claro. Para falar sobre esse assunto, vamos agora a Belo Horizonte, onde está o cientista social Frederico Santana. Frederico, boa noite ao senhor. Tudo bem? Obrigado pela presença no Jornal Brasil hoje. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. O que o senhor achou da decisão do MPF de agir diante dessa situação? Que bom que o Ministério Público Federal tomou essa atitude. Ela veio 2 meses e meio depois do que aconteceu. Estava demorando para a gente ver um indiciamento do caso. Na verdade, as autoridades jurídicas, os historiadores entendem que há muito tempo já deveria ter sido exonerado do cargo. A atitude que o Felipe Martins tomou é uma atitude muito séria, porque ela faz um diálogo com aquelas pessoas que compartilham com ele das suas ideias e está muito bem embasada a decisão do Ministério Público Federal, Jordevá. Eles fizeram um estudo do perfil do Felipe Martins nas redes e perceberam que o Felipe Martins difunde ideias dos supremacistas brancos. Eles perceberam também que o argumento do Felipe Martins de que ele estava naquele momento simplesmente organizando, melhorando ali o seu vestuário, não condiz justamente com o que aconteceu. Além disso, é bom lembrar para os nossos telespectadores que o Felipe Martins é um professor de Direito Internacional, está ligado diretamente ao presidente da República, assessor especial para relações internacionais do presidente da República, e como tal ele tem toda a consciência para saber exatamente o que significa o gesto que ele estava fazendo. Frederico, eu vou pedir, o pessoal vai colocar aqui, eu quero até mostrar mais uma vez esse gesto, esse momento aqui. Muita gente, às vezes esse gesto passa batido, mas o que ele representa na prática? É uma boa pergunta. Esse é um gesto utilizado por um movimento muito forte nos Estados Unidos que apregoam a supremacia das pessoas de pele branca. O W, os 3 dedos estendidos significando white, e o power, fazendo um P. Então, poder branco, É um gesto bastante condenado a nível internacional e condenado pela nossa legislação. A atitude do Felipe Martins, ela pode ser enquadrada para uma condenação, uma multa de até R$30 mil e uma condenação de 3 a 5 anos de prisão, caso a denúncia venha a ser aceita. Frederico, esse é um gesto racista? Esse é um gesto racista contra a população brasileira, que não se enquadra, não tem na sua Constituição a legalidade, é um gesto ilícito, porque ele estimula a prática racista e antiética. Tá certo. Olha, eu quero muito agradecer a participação do Frederico, ao vivo lá de Belo Horizonte, falando com a gente aqui sobre esse gesto e sobre essa participação agora efetiva do Ministério Público Federal nesse caso. Frederico, obrigado a você, boa noite, viu? Obrigado, boa noite. Tá certo.
Eu fico pensando, né, gente, no mundo que nós vivemos hoje, em pleno século XXI, a gente tem ações, gestos racistas e realmente uma situação que coloca a gente numa situação muito triste, né? Porque o Brasil é um país feito de negros. Nós temos aqui essa miscigenação muito forte. O meu avô era negro, negro mesmo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem pessoas que ainda rejeitam essa cor, é aquela velha história. Deus não criou cores, Deus criou gente, não é isso? Chegou a hora de conferir o que foi destaque internacional no Giro pelo Mundo. O homem que deu um tapa no rosto do presidente francês Emmanuel Macron há 2 dias foi condenado nesta quinta-feira a 4 meses de prisão em regime fechado. Damien Tarel admitiu no tribunal ter batido em Macron. Ele participou de uma audiência de julgamento imediato no Tribunal de Valence, no sudeste da França, ao término de 48 horas de custódia. Vacinação para adolescentes entre 12 e 17 anos. O Uruguai se tornou o primeiro país latino-americano a imunizar menores contra a Covid-19. De acordo com as autoridades, cerca de 157 mil jovens já agendaram a vacinação de uma população total de 280 mil pessoas nesta faixa etária. As autoridades esperam adiantar o retorno às salas de aulas do ensino médio até o fim de julho, quando o grupo atingir a imunidade total. A candidata presidencial de direita, Keiko Fujimori, pediu ao Tribunal Eleitoral do Peru a anulação de cerca de 200 mil votos. A filha do ex-presidente preso, Alberto Fujimori, aguarda a revisão de outras atas que colocam 500 mil de votos em jogo. O pedido vem depois da acirrada eleição de domingo, em que ela foi superada pelo esquerdista Pedro Castillo. Apoiadores de Castillo e Fujimori continuam protestando na capital Lima, enquanto a contagem dos votos presidenciais se arrasta. A gente tem passado tanto tempo dentro de casa, não é? Cada vez mais os brasileiros estão em busca, por isso, de casas e apartamentos mais espaçosos e mais confortáveis. O resultado são vendas recordes de imóveis e mercado imobiliário superaquecido. Quem é que não sonha com a casa própria? As construções estão por todo lado, seja nas grandes metrópoles ou cidades do interior. No último ano, com o início da pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão passando mais tempo em casa e esse pode ser um dos motivos que levam às mudanças de residências, seja apartamento ou casa. Devido a esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, então as famílias hoje estão olhando mais para dentro de casa, né? Então, aquela família que hoje mora em um apartamento, quer um apartamento maior, né? A gente fala que é o upgrade. Tem também aquela família que quer uma segunda casa, que é um condomínio de chácaras. E tem também aquela família, né, que hoje é o maior percentual, que é aquela família que está adquirindo o primeiro imóvel, né? Então, devido a esse momento nosso de pandemia, de distanciamento social, então fomentou muito as vendas de imóveis. Um outro motivo que justifica esse comportamento do brasileiro em querer mudar de residência é a facilidade que tanto as financeiras quanto as construtoras estão oferecendo para atrair os clientes. A alteração foi muita nas últimas 2 décadas. Em 2000, a taxa de juros estava em 16,19% ao ano. Em 2015, diminuiu para 11,5%. Mas em 2020, chegou a 2%, a menor taxa de juros da história do país. Com isso, as parcelas de financiamentos ficaram mais baixas e famílias com menor renda conseguiram ter acesso a uma nova casa. Hoje as incorporadoras elas estão fazendo imóveis para atrair todo o público, né? Então hoje aqui a gente tem imóvel de 2 quartos com 2 suítes plenas e também temos apartamentos de 4 suítes, né? Então esse mix ele é muito atrativo para o cliente, porque às vezes está aquele filho que acabou de formar, já tem o seu trabalho, sai de casa e adquire um imóvel menor, né? Como também tem aquela família que a família cresceu demais, tem 1, 2, 3 filhos e compra um imóvel um pouco maior, né? E eles se comunicam tudo no mesmo empreendimento.
O perfil do comprador varia. Pode ser uma pessoa que vive sozinho ou não. Muita gente procurou uma forma de mudar de casa, mas a maioria é a família que está em busca de um conforto melhor, com mais espaço. Quando se trata de compra de um imóvel, os critérios para a escolha também têm a ver com o bem-estar dos moradores, mas é preciso ficar atento antes de adquirir algo novo. Gente, por hoje acabou. Mais notícias você acompanha amanhã às 7 horas da manhã no Jornal Brasil Hoje, nas nossas emissoras espalhadas por todo o Brasil, da Rede Católica de Rádio. O Jornal Brasil Hoje fica por aqui e eu te desejo um bom restinho de noite para você. Convidando, hein? Amanhã às 6 da tarde a gente vai estar aqui ao vivo com o Jornal Brasil Hoje na TV Pai Eterno. Fique com Deus, um abraço e até lá.